Mas que pampa é essa que eu recebo agora com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou para trás. Porque eu não posso deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Olá, com os versos de Gaúcho da Fronteira e Vanidade, que poderiam também se referir à situação atual do Rio Grande do Sul, começamos mais um Pode Adotar, o podcast da Angad. Primeiro eu preciso dizer quem eu sou na fila do pão de queijo. Meu nome é Júnior, faço parte da Angad, sou um homem de pele clara, cabelos grisalhos, estou usando uma camisa preta e atrás de mim tem ali uns livros para contar a história e as fotos da família. A nossa reflexão de hoje passa pela realidade do Rio Grande do Sul, como vocês já devem ter percebido, em razão dessa catástrofe que o Estado está vivendo e que influencia as famílias e, particularmente, a relação de convivência familiar. É difícil para a gente imaginar um cenário de destruição que afeta o bairro inteiro, a cidade inteira, às vezes, grande parte do Estado. Quais seriam os reflexos disso nas pessoas e nas famílias? Hoje, para falar de caos, mas sem perder a esperança, recebemos um amigo que nos acolheu no Enapa de 2023, diretamente de Gravataí, pedindo música para o gaiteiro. O Pode Adotar de hoje faz um elo com o nosso querido Peterson Rodrigues. Chega para cá, Peterson. Que linda introdução, adorei já. Você merece, meu amigo. Que bom que você está conosco. Gente, o Peterson é assistente social, é perito judicial, é presidente do grupo de apoio à adoção ELO, o grupo ELO de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Já foi assessor técnico da Angad, é pai por adoção, padrinho e muito mais vocês vão ver daqui a pouco. Peterson, obrigado por estar conosco. A casa é sua e eu queria saber o que você contasse para nós quem é você na fila do chimarrão. Chimarrão e da cuca. Bem gaúcho, né? Não, e Vamos de cuca. Vamos de cuca, né? Quem não provou, que prove. Então eu sou o Peterson, eu sou um homem branco, né? Pele clara, então eu visto uma blusa preta, estou num quarto branco, um armário preto no fundo. É um prazer estar aqui com vocês. Além de tudo isso que tu falou, agora eu sou também um anfitrião, eu estou com 3 alojados aqui provisórios e também sou voluntário também num alojamento, né, que está recebendo as pessoas, né, que estão desabrigadas. Nós vamos contar tudo isso, vamos saber de tudo isso em detalhes. Agora eu queria que você falasse para a gente, você é assistente social, essa sua trajetória para o serviço social tem a ver com o filho, tem a ver com a adoção? Como é que você chegou no serviço social e na adoção? Totalmente, assim, primeiro que assistente social é aquela profissão que difícil alguém que, né, eu não conheço ninguém que desde criança gostaria de ser assistente social, porque é difícil a gente dizer o que a gente faz. Para muita gente, manda para assistente social aquilo que ninguém quer fazer. Então, é apaixonante, mas é difícil de determinar, assim, no imaginário popular, exatamente o que faz, né? Exatamente, os limites. Então, vamos dizer que tem pessoas que confundem, né, com assistencialismo, que confundem com a caridade, ou outros, né, é aquilo que muitas vezes ninguém quer fazer, às vezes manda para o assistente social. Isso eu vivi até no alojamento, assim. Depois eu posso trazer um pouco, assim. E, na verdade, como que eu tive meu primeiro contato com assistente social foi a assistente social que era técnica de referência do abrigo onde o Lucas estava acolhido. Eu não conhecia. O Lucas, meu filho. Então, quando eu apadrinhei...
Você já conheceu já adulto o serviço social? Já, porque quando eu apadrinhei, eu era livreiro, né? Por 20 anos eu trabalhava em livrarias. Então, Aham, então na época que eu apadrinhei o Lucas, né? Conheci ele através do apadrinhamento, lá em 2013. Então, foi o primeiro contato foi com assistente social, né? Então, aí que eu resolvi fazer a faculdade, tudo isso. Então, eu vou te dizer que a gente fala muito que a adoção, né, nos muda, eu mudou totalmente, né? Então, tanto que eu virei presidente de aham. ONG, hoje eu sou perito do judicial, eu avalio pessoas, né, tanto para apadrinhamento quanto adoção e destituição, acolhimento, e, na verdade eu falo que o culpado de tudo que me aconteceu de bom foi ele é o culpado do que foi bom, porque assim ele transformou minha vida literalmente, assim. Então eu não hoje eu sou outra pessoa graças a ele, assim. Então Aham. eu conheci o serviço social vendo Através dele. através dele. Essa expressão, tudo, ele é culpado de tudo que aconteceu de bom, é ótima. Gostei. Eu uso isso. Eu falo também, o primeiro dia do resto da minha vida, né? Foi quando eu conheci ele. Então foi a partir daí, foi um dos marcos. Que bom. A gente vai entrar agora no tema específico, né, da conversa de hoje. E a gente ouve notícias, vê às vezes na televisão, lê, mas de longe não dá para ter uma dimensão do problema. É uma coisa gigantesca, assim, impensável para nós que estamos de longe, né? Para quem está de longe, de repente, as pessoas ouvindo que estão mais próximas e podem até ajudar aí nos comentários depois. Como que aconteceu para você essa tragédia? Para você e a sua família? Como é que, de repente, do nada, as ruas estavam inundadas? Isso aconteceu na sua casa? Como é que foi? Então começa as chuvas, né? Elas começam ali por volta do dia 30 de abril no estado. Então, mas elas vêm 2024? isso. Então elas vêm, vamos dizer que o rio vai descendo. Então ela vai pegando algumas regiões que mais distantes, interior, e que a gente via as notícias de que algumas cidades foram devastadas, enfim, e aí a cada dia isso ia aumentando até chegar na região metropolitana. Então, só para falar de onde eu falo de Gravataí, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Uhum. quase que divisa com Porto Alegre, mas é uma região que não foi diretamente assim. Teve 2 bairros que foram afetados, mas nem perto do que aconteceu na região central de Porto Alegre. A parte bonita ali do Guaíba, né, que vocês visitaram, Sim, o ENAPA, durante o ano. estava contando, né? Então fomos salvos por uma edição do ENAPA, porque se fosse esse ano, até para dizer, o local onde foi o ENAPA ano passado Eu praticamente vi não. imagens. Eu vi imagens. Lamentável. Ele foi inundado, ele foi porque ele era praticamente na beira do Guaíba, ali vocês viram como ficou o aeroporto, né? O aeroporto, a previsão dele é para reabrir ano que vem apenas. Esse ano não tem condições. Então, tanto que O Peterson, eu acompanhei o ENAPA de Natal, assim, algumas fotos, alguma coisa, eu falei, nem tinha condições de ir, porque a gente não tem avião para sair daqui. sim, não tinha nem como ir, exato. Mas, tá, a sua casa não foi inundada, né? Você não passou por isso dentro de casa. Mas não quer dizer que você não tenha sofrido reflexos, você e a sua família. Sim, Quando eu falo de você, que é um exemplo concreto, que é importante a gente ter exemplo concreto, isso dá nos faz enxergar melhor. Mas, como você, milhares ou talvez milhões de outras pessoas também não tiveram as casas invadidas pela água, mas sofrem com isso. isso, porque o que acontece? Por exemplo, para ir de Gravataí para Porto Alegre, por exemplo, então, Gravataí acaba sendo para muitos aqui uma cidade dormitória, assim, as pessoas moram em Gravataí e trabalham em Porto Alegre, que é a capital. A ponte que atravessa, que passa por Cachoeirinha, ali, que vai até Porto Alegre, ela foi reaberta há 2, 3 dias atrás. Então, assim, eles tiveram que fazer aquele corredor humanitário para passar só doações. Então, era um trajeto que a gente fazia em 30 minutos, levava em torno de 6 horas.
Então, é uma coisa impensável, assim. Então, o que acontece? Canoas, que é uma cidade que também é da região metropolitana, que é perto de Porto Alegre, que é onde eu trabalhei muito tempo, em instituição de acolhimento, fiz meu estágio lá, trabalhei no fórum, e hoje até o meu afilhado, ele vive hoje num residencial terapêutico, né? Ele tem deficiência intelectual e depois dos 18 anos, os acolhidos vão para esses residenciais. Eram 9 casas acolhidas que foram inundadas. Então, assim, a cidade está devastada. E aí, o que acontece? Gravataí acabou recebendo os desabrigados dessa cidade, porque a cidade não suportou, por exemplo, a universidade recebeu em torno, só a universidade recebeu mais de 2.000 pessoas. Então, assim, e aí a nossa cidade que acabou recebendo muitos, assim. Então, os CTGs, não sei se vocês conhecem, que é o Centro de Tradição, né? Abrigaram, as igrejas abrigaram, e a minha maneira de contribuir por aqui era trabalhar nesses espaços. Então, eu trabalhei então voluntariamente por 30 dias num CTG, que aqui em Gravataí era o espaço com o maior número de pessoas. A gente chegou a ter 180 pessoas, em torno de 40 famílias. Então, eu falo que era um Big Brother com todo mundo na xepa. É realidade mesmo, né? Agora, mas aí, você já tinha me falado que você tinha tido um problema de saúde na família e tal, então sua mãe não estava morando com vocês nesse momento, né? Então, quer dizer, não. Você teve Minha mãe estava hospitalizada. Estava hospitalizada, né? Quer dizer, é mais um. Mas ela tá bem, tá cuidada agora, né? Tá, sim. Daí agora ela tá na casa da minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora no centro de Porto Alegre. Então ela teve que. A casa dela é na parte mais alta, que não foi afetada pelo rio, mas por diferença de uma rua, uma quadra. Olha. Mas o que acontece? O centro de Porto Alegre ficou sem luz, sem água, sem internet. Então ficou por muito tempo assim. Então ela teve que sair de casa também, porque ela tá ilhada, não tem comércio. Então precisou sair igual, mesmo que não tenha se molhado. Você falou sobre as pessoas ficarem ilhadas e incomunicáveis em alguns casos, né? E tem uma história interessante do seu afilhado, né? Eu queria que você contasse, você já falou quem é o seu afilhado, né? Da situação dele, mas que você ficou por um tempo sem saber onde que ele está, porque o local não é um acolhimento, porque ele tem mais de 18 anos, como é que chama? O lugar onde é um residencial terapêutico, né? Que é uma maneira romântica de chamar um asilo, porque nada mais é, porque eles acabam ficando ali, muitos deles até o final da vida, porque o que acontece? Aos 18 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente deixa de ser o guarda-chuva dessas pessoas, fazem maioridade, e aqueles que não conseguem, geralmente quando tem alguma questão de saúde mental ou alguma questão que não conseguem se gerir sozinhos, eles precisam ir para um espaço, né? Bancado pelo Estado, enfim. E são entidades parceiras. A entidade dele, por exemplo, que até o diretor estava no ENAPA ano passado, que ele conversou junto com o Jonathan. Sim, lembro. A entidade deles, eles têm 9 casas, com em torno de 12 pacientes cada uma. E são todas no mesmo bairro, então são em torno de 100 pacientes que tiveram, imagina, todos com questão de saúde mental, tiveram que ser removidos, alguns ficaram alojados em escolas, outros foram para outras instituições por tempo, e eu levei em torno de 10 dias para encontrar ele. E eu ligava. Você sabia que tinha sido inundado e não sabia para o que tinha. Pela região do bairro ali, eu já sabia que tinha sido, porque eles ficavam mais próximo do rio do que o hospital, aquele que é o hospital de pronto-socorro, que foi totalmente devastado. E eu ligava, daí quando eu liguei pro telefone dele, quem atendeu foi uma pessoa estranha, dizendo que encontrou o telefone na água, o que me deixou mais desesperado ainda. E aí essa pessoa dizendo, não, eles foram resgatados, mas ele deixou dentro de um barco, porque eles foram resgatados, alguns foram resgatados de barcos, enfim. E aí até que a gente conseguiu, daí eu fiquei com o número dessa pessoa, depois que quando eu localizei ele, que aí
o proprietário entrou em contato comigo, ele estava desesperado, muito abalado, claro, porque perderam tudo. E aí eu falei que eu ia buscar o Jonathan onde tivesse, que era o meu afilhado. Só que o que acontece? Essa instituição, por ser na mesma cidade, né, que é Canoas, aonde era a instituição que eu fui assistente social, muitos dos acolhidos hoje foram meus assistidos, né? O próprio Jonathan, você o conheceu enquanto acolhido. Isso, eu conheci enquanto acolhido, menor de idade. Então, eu preparei ali a saída dele para a transferência de instituições. E alguns outros que eu conheci menores também, com apadrinhamento, enfim, porque eu trabalhava na instituição. E aí, nisso, só um detalhe. Mais dois. Eu estou lembrando aqui de uma coisa muito bacana, que foi o depoimento do Jonathan no ENAPA do ano passado. Foi emocionante. Ele é um amado. Daí, nisso vieram mais dois. Daí Agora então, além do seu filho, veio o Jonathan e mais dois. Eu tô com o clube do Bolinha aqui em casa, então nós estamos em 5 aqui, então eu passo o dia sim, dia não, cozinhando. Eles comem 1 quilo de feijão em 2 dias. Mas assim, eles têm a idade deles varia entre 19 e 21 anos. Tem o mais velho, mas todos com questão de deficiência intelectual. Então eles têm uma maturidade aí, vamos contar por 12, 13 anos. Então eles ficam vendo filme, jogando, E nisso, enquanto eles estavam em casa, eu intercalava com o alojamento, com o abrigo. Então eu ia no CTG todos os dias, porque essas pessoas o que acontece? A prefeitura não tem estrutura, né, para uma demanda tão grande. Então, não tinha um assistente social para cada abrigo. A gente estava só Gravataí estava com em torno de 80 abrigos. Então, e o nosso era o maior. Então, eu ficava como assistente social voluntário do espaço para ajudar essas pessoas, por exemplo, a gente tinha que fazer o cadastro no Gov, eu tinha que ter o que era o meu papel ali, garantir que elas tivessem acesso aos seus direitos, né, como esses valores que foram disponibilizados pelo governo. Então, até para elas poderem pensarem no futuro e poder sair. Algumas saíram com esse valor, eles alugaram. Os que viviam de aluguel alugaram em outra cidade e foram refazer a sua vida, entendeu? Para a gente poder recomeçar. Então, a gente conseguiu, em 30 dias, que a maioria ou voltassem para casa ou retomassem suas atividades. Mas ainda, claro, tem coisa que não vai com a água, né? Tem coisa que não vai embora com a água. Então, as pessoas, o trabalho ali diário, fazer com que, claro, que as pessoas superem dentro do possível as questões, mas há outras situações que tu tinha que fazer algumas intervenções, porque é um microcosmos de um bairro inteiro num espaço fechado. E aí, você, na função, né, de assistente social, você acabava abraçando ali, como o serviço social abraça, né, uma gama de coisas que possivelmente vão da psicologia até a defesa civil, mais ou menos isso. Claro, porque o que acontece? A gente recebia as doações. Então, assim, esse momento ele serve também para a gente conhecer o melhor e o pior das pessoas. Então, tudo está ali dentro. É uma panela de pressão. Então, claro, nós teve alojado que saiu dali para uma fazenda terapêutica por uso de substância. Nesses 30 dias, nós fizemos o teste ali dentro e descobrimos 2 gravidezes, entre elas uma adolescente. Ainda tivemos que contar para a família. Tivemos várias coisas. Teve briga, teve uso de substância, teve, então, pessoas que tivemos que acionar a polícia e saiu presa. Então, várias coisas. E é até interessante, só para lembrar que quando eu falo de psicólogo, assistente social, até atuação como defesa civil, na verdade, por quê? Por conta da ausência de profissionais, que muito provavelmente todos eram voluntários, né? Então, cada um tinha... Né? E o voluntariado, o que ele acontece? O voluntariado, né? Acho que tu também é de grupo de apoio, e a gente lida com voluntários.
A gente sabe que o voluntariado ele se une muito na tragédia, mas às vezes é naquele momento, mas a vida segue, né? Então, naqueles 30 dias, eu lembro que quando começou, por exemplo, eram carretas e carretas chegando de doações e tinha às vezes mais voluntários do que tinha 300 voluntários para 180 acolhidos. Mas no final já não. No final a gente já tinha que contar pessoas porque as pessoas precisavam trabalhar, refazer suas vidas, enfim. E nem todos conseguem ficar bastante tempo nessa função. E é difícil. Tinha psicólogos que visitavam, mas não conseguiam dar sequência, nem sempre, né? A gente teve várias vontades. As doações hoje já não chegam tanto quanto chegavam antes, né? Essas doações hoje, e a gente vai falar mais sobre isso depois, mas essas doações hoje, o que mais precisa hoje? Alimento, material de limpeza? Também, mas acho que hoje as famílias elas estão num outro estado, assim, porque o que acontece? Tem coisas que o espaço esse espaço desse CTG ele a gente conseguiu fechar esse alojamento, né? Então a gente conseguiu encaminhar essas famílias, mas também porque a gente teve tem coisas que não se doam, por exemplo, né? A gente tinha doação de comida, tinha doação de coisa, mas assim, ração também. Então eu cheguei a ter lá 180 pessoas, dessas 180 a gente tinha 36 crianças e de 0 a 16, mais ou menos. Destas e 30 animais. Desses animais foram 29 cães e um gato apenas. Então, gato é muito mais difícil de resgatar. Os gatos, né? Botar um gato num barco com mais 10 cachorros, eles não ficam, né? Então, mas também, eu sou gateiro, né? Eu sei que quando chegarem nas casas, o gato é capaz de estar lá ainda, porque ele sobe até, ele se salva. Mas, assim, hoje, a gente está no momento que as doações é para se... As pessoas precisam recomeçar. Então, assim, itens, móveis, telha, tem casas que... E o que foi a dificuldade? As casas ficaram muito tempo submersas. Então, as pessoas, quase no dia 2 dias antes de voltar para casa, que elas foram ver. Nós pegamos uma van escolar aqui da prefeitura e levamos as pessoas até o bairro para elas terem uma noção do que estava. Então, algumas que achavam que já poderiam voltar, chegaram lá, não tinha mais casa. Né? Então, outros que chegaram que achavam que não iam ter, conseguiram se rever. A lama é tóxica também, tem, né, várias questões. Então, leptospirose, tivemos mortes aqui, né, no estado, então Um congestionamento dos hospitais também, né, da área de saúde, de modo geral, né? Isso, essa cidade de Canoas, por exemplo, é uma cidade que tinha 3 hospitais, né, então, mas um deles, que é o Hospital de Pronto-Socorro, que é um hospital bem grande de referência lá, ele foi inutilizado. Não tem previsão, talvez não consiga, né, nem reabrir esse ano também. Então, assim, é bem complicado, assim, que é um hospital que atende as emergências, né. O Peterson, dentro desse cenário de adoecimento mental, adoecimento físico, porque é difícil ficar são, né, num contexto como esse, né? Que reflexos que você percebeu nas famílias, assim, de um modo geral, na convivência familiar? Você conseguiu, nessa sua vivência, principalmente no abrigo ali, óbvio que não foi só nesse momento, né, mas você conseguiu enxergar impacto já nesse cenário? Nas famílias alojadas, tu diz? Isso, o que acontece? Primeiro vem uma negação, eu acho, vem um choque, né? As pessoas chegam assustadas, mas aí depois o que é o trabalho nosso também, o trabalho técnico também isso a gente exercia um pouco no acolhimento institucional também. Dizer para essas pessoas que ali elas vão estar seguras, ao mesmo tempo que elas precisam ter essa consciência de que aquele espaço ele é provisório. Porque a gente tinha algumas famílias que ficavam alienadas, assim, porque elas pareciam que não iam embora nunca, elas estavam como se fosse num hotel, e a gente compreende porque a questão social, né, daquela família, realmente, no abrigo estava melhor. Nós tínhamos pessoas que a gente sabia
A gente sabia que eram pessoas em situação de rua, tinha crianças que no início tiveram dor de barriga, porque eles comiam até as paredes, porque a alimentação deles normalmente era só da escola, né? Era esse bairro e teve uma característica importante nesse espaço que eu fiquei, que a gente, todas as pessoas eram do mesmo bairro. Uhum. Então, assim, esse bairro é um bairro bastante vulnerável, né? Que era o bairro onde era o acolhimento que eu trabalhava também. Então, é um bairro que eu conhecia, que eu sabia a realidade. Então, é um bairro que é vulnerável, então tinha essas questões. Por isso que eu falei dessas questões de drogas, eu uso substância, é uma realidade que estava ali. Então, claro que as famílias, assim, vamos dizer que é um bairro todo dentro de um espaço sem porta e sem janela. Então, as pessoas se incomodavam com a maneira que o vizinho cuidava do seu filho, e realmente tinham crianças que, né, ficavam descalços pelo chão, tem outros que eram super bem cuidadas. Protegidos. E isso variava muito, e isso, claro, a convivência em 30 dias reflete bastante questões que a gente tem que mediar e trazer isso. E ali, o que a gente via no decorrer? Algumas famílias, sim, falavam que eu não vou embora daqui, a não ser que vocês... Eu vou ficar aqui até o último dia, e ficaram mesmo. Né? De trabalhar com as crianças, tinham crianças, tem um menino de 8 anos, que eu até me apeguei muito neles, eu era muito né, as crianças tinham, eu elegia, cada dia tinha o meu secretário, meu ajudante, então eles estavam tudo à minha volta na mesa. E aí, quando tinha que fazer anúncio, eu botava eles no microfone, anunciar a hora do almoço, a hora do... E aí eles... Que legal. Tinha um que chegou muito assustado, assim, o menino ficava bem coisa, e a mãe dizia né, que às vezes precisava medicar ele, não sei o quê, porque... E aí ele foi e comia e coisa. E o menino, assim, ó, ele, na verdade, ele chegou marrento, assim, eu achei que ele tinha uns 12, 13, mas ele tinha só 8 anos. Então, nós fizemos aniversário lá dentro, nós comemoramos, fizemos uma festa de 15 anos lá dentro, fizemos chá de bebê, várias coisas a gente estava fazendo, teve circo, teve algodão doce, tudo isso, corte de cabelo, tudo teve lá. E era tudo voluntário. Tudo voluntário, pessoas que queriam ajudar. Tinha horas que a gente tinha que direcionar mesmo, porque ficava muito... Pessoas, às vezes, se comovem mais com as crianças, então toda hora chegava um kitzinho de bala, de doce, e as crianças com dor de barriga. E aí, então isso a gente tinha que dar uma filtrada, né? Então, mas nós tivemos voluntários também, que depois a gente teve que pedir para não vir mais, porque questões de voluntários desviando doações, né? Pessoas que vinham buscar roupa, porque a comunidade também vinha pegar doações ali. São pessoas que vinham buscar roupa, depois tu olhava na rede social dessa pessoa, ela tinha um brechó. Então, assim, é o que eu falo de descobrir o melhor e o pior das pessoas. Então, assim, é triste, é difícil, mas, assim, como profissional é uma experiência muito rica, sabe? Então, Entendi. assim, de tu viver, e claro, e trabalhar dentro do voluntariado também. Porque a maioria das pessoas que estavam ali ajudando não são, né, da área social, da assistência. Então, são pessoas que querem ajudar das mais variadas formas, às vezes não sabem ajudar, precisam de alguém que oriente essa ajuda, né? Porque o que acontece? Às vezes, quem não é do voluntariado e está fazendo aquilo ali pontualmente, vai esperar algum tipo de gratidão, vai esperar algum tipo... E a gente sabe, quando a gente é voluntário e a gente trabalha nessa área, as pessoas, elas são diferentes, e a dor delas, elas expressam das maneiras totalmente diferentes, assim. Então, eu era muito ligado nessas crianças, porque essas crianças, elas tinham... é dali que tu entendia o que a água não levou, entendeu? Então, tinha casos de separação de pais recente, então a criança ainda estava com o sofrimento do que os pais se separaram e que a mãe falava do pai. Tinha um menino que foi resgatado, o menino de 4 anos que foi resgatado de jet ski, que ele falou que achou muito legal, mas ao mesmo tempo olhou para trás e ele viu os bichinhos dele se afogando, né? Então, assim, teve muitos animais que realmente que foram perdidos, e isso é importante, essas crianças, brinquedos, sim. E ao mesmo tempo tem outros que vão sair pior do que ela, porque a realidade já era dura, entendeu? Agora, é interessante se colocar isso como um ponto de leitura, né? Quer dizer, você enxergava o cenário a partir dessas crianças. Elas
mostravam o que estava acontecendo. Eu particularmente, na minha profissão, assim, eu uso isso como a minha régua quando eu faço meus pareceres, né, do judiciário. Geralmente eu avalio são famílias, né. O que vai determinar a minha decisão é o atendimento com a criança, sempre né? Eu fico com a pureza e a resposta da criança. E é isso, porque são eles, né? Então, assim, porque o que a gente está fazendo, porque eu trabalho muito para o juiz, né? Para o juiz da infância, ou família. Então, já numa separação, por exemplo, muitas vezes os adultos brigando e a criança no meio, e é ela que vai definir. Então, assim, ali não era diferente. Ó, tu acabava. Então, o que a gente via dentre os voluntários eram pessoas usando suas habilidades, que geralmente eram usadas em outras esferas, improvisando e usando para ler. Então, tinham pessoas, né, pessoas que cozinhavam, pessoas que cortavam cabelo, pessoas que tudo era útil. Tinham pessoas da enfermagem, técnicos, estudantes. Então, a gente tinha o pessoal, sim, passava médico lá quase todos os dias. Tinha o pessoal que era um técnico de enfermagem que ia lá, que ajudava com a medicação, farmacêutico. Então, a gente tinha essa estrutura. Era uma rede informal ali, né? Que se criou. Era isso. Então, assim, esse CTG ele era cadastrado junto com a prefeitura, porque a gente passava os dados para a prefeitura e articulava. O final ali foi bem intenso, porque daí eu tinha que articular esse transporte de volta para as pessoas e essas mudanças. E, claro, as pessoas saíram com muita coisa, saíram com doações, saíram com cama, saíram com várias coisas, assim. E doações chegavam de todo o país, assim, o que era muito bonito de ver. E sim, às vezes a gente tinha que dar uma direcionada nas pessoas, as pessoas que estavam ali, elas estavam alojadas, mas elas não estavam apenas como hóspedes, vamos dizer. Então, faziam algumas coisas. Quando eu cheguei lá, por exemplo, tinha uma equipe do CTG que limpava banheiro, que limpava o espaço, daí tanto que eu coloquei, não, gente. Aqui são moradores, são eles que têm que fazer. Então, assim, a gente tinha uma equipe lá da pedagogia que ficava quase o dia inteiro fazendo atividade com as crianças. Eu falei, não, as mães que cuidem dos seus filhos, né? Entendi. Porque você não teria até voluntários para isso, né? Não teria, isso seria por pouco tempo, assim, no início tinha, porque todo mundo queria ajudar, mas era assim, todo mundo quer ajudar porque a gente pegou feriado, a gente pegou o Dia das Mães, a gente pegou, né, tudo isso foi no meio, assim, a gente pegou o Corpus Christi, a gente pegou o Dia das Mães, então essas pessoas estavam disponíveis, mas depois disso não tinha tantos voluntários. Então tudo aqui, quando você fala assim dos voluntários, a gente fica pensando assim na estrutura do Estado. E aí eu falo do Estado de uma forma ampla, né? Pensando em município, Estado e governo federal. O Estado como um todo, ele tem condições. Bom, primeiro, ele tinha antes condições de apoiar essas famílias aí, pensando nas famílias que tinham problemas, né, de funcionamento interno e que levar os filhos para um acolhimento. O Estado tinha estrutura suficiente e agora tem? Não, agora bem menos, né? Eu vou te dizer que as políticas elas vieram, tá? Eu acho que foi, até se for falar vamos pensar que se fosse outro governo talvez fosse pior, mas eu acho que fizeram dentro, claro, teve cidades que sim. Eu acho que como Estado teve algumas políticas ali que foram descobertas, e eu acho que isso, tem coisas que a água levou, mas tem coisas que a água mostrou. Então, essa água mostrou as bombas que não estavam funcionando, né? As falhas do Estado por si só, e aí dependendo das suas esferas. Mas claro que sim, é uma situação atípica que isso tinha acontecido em 1941, a última vez, e ainda menor que essa, né? Então eu acho que independente do que fosse, não ia ter estrutura. São poucos CRAS e CREAS e CAPs, então assim, havia uma força-tarefa, assim, a gente via profissionais trabalhando sábado e domingo, mas claro, eu posso te garantir que o grande trabalho ali, o município, ele fazia a gestão dos benefícios e dentro do que ele conseguia, mas o trabalho, a ponta, a linha de frente, era de voluntários, tinha que ser. Era voluntário. Por quê? Mas a gente tinha um respaldo, eu posso te dizer que sim, eu conseguia ter uma articulação com a prefeitura, ao ponto de
solicitar, então assim o secretário, né, ia aparecer. Te confesso que pontualmente da cidade que eu moro, para a cidade que a gente estava recebendo as pessoas, enquanto eu estive lá, eu não recebi ninguém da cidade de origem dessas famílias, o que eu entendo que deveria ter, né? A gente recebeu e a gente mandou de volta para suas cidades dessas famílias, mas aquele município que foi mais abalado, eu não tive retorno desse direto. Mas, assim, a gente vê que o bonito foi ver os voluntários e de todas as partes, de todas as esferas políticas, enfim. De todas as cores, né? Todas as cores e todos os amores. Agora, você acha que assim, a gente pode estar vivendo um cenário em que essas questões familiares propiciem mais acolhimentos? Levem a mais acolhimentos? Tu diz agora com a calamidade, tu diz? Com a calamidade, exatamente. Em razão dela, você acha que isso pode aflorar problemas, como você falou, olha, teve coisa que a água levou, teve coisa que ela mostrou. Ela mostrou. Então, teve situações, sim, que a gente... Não digo que o acolhimento em si só, mas algumas violações de direitos que não apareciam ali. Eu precisei fazer algumas intervenções, né, com famílias, em relação ao cuidado dos filhos ali, que era necessário. Pelo menos ali você estava vendo, né? Assim, ali eu estava vendo e apareceu umas coisas que tu sabia. Né? Teve algumas intervenções que eu precisei fazer ao ponto de dizer, olha, eu preciso... Claro, tem situações que são extremas. A gente teve um caso da mãe que foi acompanhar a filha numa internação hospitalar, uma bronquiolite, a bebê. Mas ela tinha mais 2 filhos, e os 2 filhos ficaram no abrigo. E aí eu tive que acionar ela, olha, cadê o pai dessa criança? Então, pelo menos esse pai tem... ele tá num... Eles não estavam mais juntos, mas assim, eu preciso de alguém aqui, senão eu preciso chamar um conselho, porque eu não posso deixar essa criança sem um responsável. Então, mas são famílias que dentro da realidade deles era comum, deixar com um vizinho, deixar com alguém, e são realidades que é o que eles conseguem fazer também, né? Eu não culpo. Mas eu acho que é o ponto de gerar acolhimento. A gente sabe, eu posso falar do espaço que eu estava, mas que eu não via a tal ponto. Mas quando eu falo... Pelo que você está falando, eu acho que dá para pensar assim, que, querendo ou não, o Estado estava ali, o Estado de uma maneira, às vezes, até informal, mas ele estava mais próximo. Dentro desses abrigos, o Estado estava mais próximo, né? Sim. E enxergar. Porque, às vezes, o problema que a gente percebe é que as violências ou os riscos vão acontecendo ao longo de muito tempo e o Estado demora a enxergar para tomar uma medida protetiva, né? Eu vou te dizer que a gente vive uma situação aqui no Rio Grande do Sul que a gente, né, a primeira coisa que a gente fez foi comparar com a pandemia, por exemplo, né, que é uma situação de calamidade, enfim. Só que qual é a diferença? Primeiro, a pandemia ela escondeu muita coisa, porque as pessoas ficaram presas em casa. Aqui não, essa aqui tirou as pessoas de casa. Foi para a rua. Né? A segunda é que veio a vacina, a partir do momento que as pessoas pararam de usar máscara, as pessoas voltaram a trabalhar e os trabalhos seguiram. Aqui muitas pessoas não vão ter trabalho, porque as empresas não existem mais. Então, assim, aqui agora, depois que baixar a água, ainda, cada chuva as pessoas se assustam, porque depois que baixar a água é aí que vai começar. Então, aí... Imagina o terror, hein? O terror na cabeça das pessoas. Terrível. E quando tu me fala, quando fala das doações e coisas, o que acontece? Aquela onda de solidariedade ali, que é importante, que foi no início ali, da comida, da água, não sei o quê, ela vai parando. E agora, e o que as pessoas precisam agora é mais caro, é mais difícil a doação, é um botijão de gás, é um fogão, é uma geladeira, mas imagina isso, claro, a gente consegue isso com uma doação, e aqui a Elo, por exemplo, adotou uma família, então a gente vai estar tentando isso. Mas o que tu imagina conseguir isso tudo para uma cidade inteira, para 2 cidades, para 3 cidades? E ainda, assim, eu acho que até tem um aspecto muito interessante em relação a essas doações, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas só para adiantar, é que
nem sempre a doação de uma roupa, de um alimento, de um produto de limpeza é o mais interessante. Nesse cenário, pelo que a gente soube, às vezes uma doação em dinheiro, ela pode comprar, por exemplo, uma pau que vai ser usada para enterrar um animal que, né, que morreu na enchente. Quem que doaria uma pá de cal, um saco de cal, né? É pouco provável que isso acontecesse. Se um dinheiro, isso pode acontecer, porque aí vocês vão direcionar para o caso concreto, né? Ali, por exemplo, assim, durante esse acolhimento, teve coisas que eu paguei do meu bolso, ou até mesmo de doações que vieram da própria Angad, que né, quando vocês divulgaram inicialmente o Pix, porque assim, eu paguei medicação, que faltava, que a prefeitura não dava, que tinha que ser na hora, eu paguei Uber para pessoas que estavam ali, mas elas precisavam ir na Caixa Econômica tentar fazer o cartão dela de cidadão para poder ter direito àquele benefício. Isso aí não vem da doação. Um Uber, consegui também, teve um senhor que precisava de um transporte para um hospital que ele tinha um procedimento marcado, e aí foi um rolo, porque daí a prefeitura veio 2 horas antes, e aí me chamaram, era 4 da manhã, e eu fui correndo 4 horas da manhã lá, daí eu paguei o Uber para ele ir até o hospital que era em Porto Alegre. E aí chegou lá, tinha um desmarcado, porque ele já não tinha telefone, não tinha mais nada. E aí... Mas esses valores é muito difícil tu pedir, assim, essas coisas. Então tem coisas que é só quem tá ali na ponta que enxerga, né? Para administrar isso, entendeu? E essa fase da reconstrução. E tem coisas que a gente precisa pensar também, é que a doação, ela... Claro que ela é importante e tudo, mas assim, é difícil mesmo receber a doação. A logística, né? A logística da doação chegar a quem precisa exatamente dela. Mas eu falo do afetivo também. Tá. Tu trabalhou a tua vida toda, sabe? Tu trabalhou a tua vida toda. Tu vai ganhar um fogão, às vezes, mas não é aquele fogão que tu tinha. Não é aquele que tu sabe que é aquele fogão que tá ali, é aquele que tu suou, que pagou não sei quantas vezes, mas era o fogão que tu comprou de 5 bocas, de 6 bocas, de 2, mas era aquele que tu queria, entendeu? Tem a coisa do afetivo, do suor. Sim. Eu acho que a água... Não é só material. A água leva... Ela levou o suor, o trabalho das pessoas junto, sabe? Então, isso que é triste, assim, as pessoas, às vezes, sem esperança, têm vontade de fazer tudo de novo, porque são pessoas com 60, com 70, com 80, tinha uma senhora com 90 anos lá. Nossa, a história dela estava escrita na mobília da casa, né, nas roupas de cama e banho. Né? Aquela casa tinha uma história, é foto. Eu particularmente, claro, não vou comparar perto, assim, mas quando eu tinha 25 anos, quando eu fui morar em São Paulo, eu fui para São Paulo, eu sou campeã das histórias tristes. Eu fui para São Paulo, eu lembro que eu fui morar em São Paulo e eu contratei uma empresa que eu vi nas páginas amarelas de mudança. Até hoje a minha mudança nunca chegou. Eu perdi tudo. Então eu entendo essa questão de não ter foto de criança, de perder aquela... Hoje a gente ainda tem, claro, a gente vive numa geração que muitas fotos são digitais, a maioria. Sim, né? Sim. Mas tem até equipamentos digitais que se perderam também, né? Claro. Então, assim, tem pessoas que não está na nuvem, se perde. E assim... Você falou da mobília, me veio aqui uma imagem interessante que eu ouvi da Ingrid, a Ingrid Evert, que é secretária da Angad, e ela comentou uma vez que a filha dela foi visitar a família biológica, a mãe biológica, e quando voltou, a filha falou, tinha uma mesa lá. E ela entendeu o que era esse tinha uma mesa, como quem diz, então tem comida, porque antes nem mesa tinha. Né? Então, assim, existe uma história na mobília também que está ali, né? A casa é uma história da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tinha pessoas ali que na hora de ir embora, elas levaram... A gente viu que não era necessidade, porque já tinha voltado a água, já tinha voltado a luz, enfim. Mas as pessoas levaram um pallet inteiro de água e elas levaram o pallet.
Sim, A, sim. a estrutura, os pedaços da madeira, elas levavam pedaços de madeira, porque. Então, assim, teve uma pessoa que foi para casa de um conhecido, e eu falava, nossa, se fosse para minha casa eu ia correr a pessoa, porque ela foi para lá com 4 sacos de bicho de pelúcia que ela tinha ganho. Precisava tanto bicho de pelúcia, sendo que nem eram dela, entendeu? Não precisava, não era aquilo ali. Mas a gente vê o quê? As pessoas se agarrando e tendo dentro do desespero de tentar rever o que eu puder ganhar, eu vou ganhar. Então, claro, tinham pessoas de volta e meia, eu tinha que fazer reunião de condomínio, porque um pegava a toalha, pegava o roupão, pegava do outro, e porque viram, ou... Então, eram várias realidades, assim. Então, quando eu falo da gente se conhecer também, a gente não só conhece o melhor e pior do outro, mas a gente conhece da gente, o quanto que a gente pode, né? Eu vou te dizer que eu tô ainda... Isso. Como eu ainda estou com os meninos aqui em casa, e aí eu vim dessa sequência, né, de questões de saúde em casa, daí eu vim com uma coisa. Eu vou te dizer que eu estou no modo avião, assim, eu estou no piloto automático ainda, então, eu estou no modo, eu estou fazendo para depois eu ver, né? Não sei quando é que vai vir o rebote, assim, mas, sabe? Mas vai vir. Tem que cuidar da cabeça, é aquela história de cuidar do cuidador. A gente já conversou sobre isso antes, né? Mas serve não só para você, mas para todos, né, que estão vivendo essa situação. Tem que cuidar. Exato. E aí é que tá. E a gente está num momento aqui, todo mundo é cuidado e é cuidador ao mesmo tempo, entendeu? Essa é a dificuldade. Então, assim, precisa fazer uma terapia. Claro que precisa, mas às vezes a terapeuta está passando por isso, entendeu? Porque são pessoas que estão... a água, que eu falo, a mãe natureza, assim como a pandemia, não vê rico, não vê pobre, não vê nada. Não vê se é direita, se é de esquerda. Ela levou todo mundo. Né? Tem uma cidade... Não vê se é colorado ou se é tricolor, né? Exatamente. Porto Alegre mesmo. Os bairros afetados ali de Porto Alegre foram os bairros com poder aquisitivo razoável. Assim, ou bom poder aquisitivo. Então, não tem essa distinção, e são todas as pessoas que carecem dessa atenção. O que tem de diferença, que eu acho que a questão social é significativa, é que se eu tenho uma condição social melhor, eu vou ter condições de me reerguer, ou pelo menos de passar menos necessidades do que uma pessoa que tem uma condição de vulnerabilidade social. Né? Então, isso é significativo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui em relação, voltando aqui para as questões de Estado, de novo, o judiciário está com os prazos processuais suspensos, né? Ficaram o que significa isso e quais os reflexos disso para esse cenário? Tá. O Judiciário do Rio Grande do Sul ficou em maio, né? O maio inteiro ficou com os prazos suspensos, que é o quê? Não, apenas urgências se movimentam, assim, os prazos eles começaram a contar em junho. A habilitação de adoção, por exemplo, que é a nossa praia. A habilitação que está andando, as pessoas não foram mais chamadas para as entrevistas, as pessoas não... Porque os prazos não estão contando, então não é apenas urgências. Eu, por exemplo... O PIA, por exemplo, né, que é o plano de acompanhamento individualizado da criança e do adolescente está acolhido, né? Esquece, né? Não tem nem... Depende da situação. Não tem como fazer. Só se for extremamente necessário, mas as instituições elas acabavam tendo suas equipes, né? E como a situação, a questão ela é orgânica, assim. Eu, particularmente, eu ainda no meio disso tudo, eu fiz 3 entregas responsáveis, né? Durante esse período de maio, que foram 2 eram do mesmo hospital até, mas eram em períodos distintos, que não tinha nada a ver com as chuvas, mas eram e foram entregas, então... Quando você fala entrega responsável, você está falando... entrega legal. Da entrega legal, a entrega consentida. Isso. A mulher grávida informa, né, e que tem a intenção de entregar o seu filho para adoção. Isso.
e ela é acompanhada, o programa o programa é em Porto Alegre, né? O programa de entrega legal. Não, ele é todas as comarcas. Todas as comarcas. Isso, eu fiz esse programa aí em Caxeri. Porque o fundamental disso, que o projeto é fantástico, mas o fundamental é exatamente isso, primeiro, quebrar paradigmas de que a mulher precisa ser mãe. Ela pode querer ou não ser mãe, né? E, a partir disso, dar instrumentos para ela tomar uma decisão segura, né? Exato. Naquele momento de fragilidade, ela pode não tomar a melhor decisão. Então, ela é amparada pelo Estado para ela, inclusive, dizer, olha, não, eu resolvi, vou ficar com meu filho, né? E esse projeto é um dos projetos que ele tem um prazo que ele tem que correr. Então, 10 dias ali para ela se arrepender ou não, daí tem audiência, depois mais 10 dias. E isso correu normal. Então, eu sei de aproximação, dentre elas, uma dessas crianças, houve aproximações, sim, de adoção durante a pandemia, que às vezes a própria instituição de acolhimento faz. Só que o que acontece? Agora, junho, algumas cidades voltaram a trabalhar, outras não. De acordo com a situação. O Fórum de Porto Alegre ainda está em situação deplorável. Porque o Fórum de Porto Alegre, ele fica a vista dele é para o Guaíba. Então, assim, ele ainda, o Fórum Central ainda, as pessoas estão trabalhando de forma remota, porque eu sei que a gente já, nós da Elo, por exemplo, nós também não trabalhamos. A minha orientação para os nossos voluntários é que cada um ajudasse como pudesse dentro da sua cidade, que a gente tem grupos em várias cidades. Aí cada um pegou a sua frente, e agora, em junho, que a gente está retomando alguns dos grupos, não todos. Então, tem algumas cidades que não conseguiu voltar. Porto Alegre, por exemplo, acontecia na Fundação Pão dos Pobres, que é um local centenário, tem 130 anos, e que é uma instituição de acolhimento também, mas lá eles fazem cursos também para os jovens, enfim, atende mais de 1.000 crianças, e que foi totalmente devastada, que é o espaço onde a gente usava para fazer os grupos mensais. Ele está totalmente alagado. São milhões e milhões para reconstruir um trabalho de anos. Que é um local que foi vítima também da enchente de 41. Então, olha só. Eles têm fotos lá de 1941, até depois eu posso te mandar. E é um espaço também. Então, tem várias instituições de acolhimento que foram devastadas, e as crianças precisaram ser realocadas, e tudo é um processo de reconstruir. E eu vou te dizer que meus aqui de casa, eles estão bem, acho que eles estão um pouco alienados, assim, não estão com uma ideia da dimensão ainda até voltar. Porque eles ainda não falam de que eles esqueceram na casa de... quando voltar, eu vou pegar meu fone, meu não sei o quê. Entendi. Ainda, entendeu? Eles não têm essa dimensão ainda. E é difícil, né, ter essa dimensão. Saúde também. A gente, né, quando fala de acolhimento, né, a criança ou adolescente, ele é retirado da família biológica porque está sofrendo ali um risco ou uma violência e vai para o acolhimento, o serviço de acolhimento, que pode ser na instituição ou na família acolhedora. E aí, o ideal é que ela volte para essa família, desde que a família volte a ser funcional, né? Mas, obviamente, que isso precisa ser o mais rápido possível dentro do caso concreto, né? E, às vezes, é muito demorado. E há situações em que não tem jeito e ela precisa ir para a adoção. No caso, o primeiro passo vai ser o estágio de convivência, né? Havia situações que você estava acompanhando, que você tem conhecimento de estágio de convivência que estava acontecendo e que, de repente, teve alguma reviravolta ali, nesse cenário? Sim. Tem um caso que ele foi acelerado até, porque daí eles acharam melhor encaminhar essa criança, deixar essa criança com a família, né? Já. Então, eles estavam na aproximação, então já progrediu para o estágio de... Porque a aproximação é quando visita ainda dentro do abrigo, o estágio de convivência é quando está com a família. Então, eles passaram da aproximação para o estágio de convivência. Tem um outro caso que já o entendimento foi diferente, né? A família até não gostou muito, mas que era, por exemplo, uma criança que era de uma área onde que não foi afetada, e a família era da área, era da cidade que tinha sido afetada. Uma família não foi afetada diretamente, mas era dessa cidade.
o que o juiz, que era de Canoas, por exemplo, o que o juiz entendeu, o juiz que tem a guarda da menina, da criança, enfim. Ele entendeu, não, nós vamos suspender por enquanto, então, assim, não vou mandar agora e vamos esperar. Eu acho que, talvez, se eu fosse juiz, eu teria a mesma decisão. Eu acho que é o caso concreto que precisa falar, né? Isso, eu acho que a cautela sempre é bem-vinda. Então, acho que eu falo sempre para os pretendentes assim, não precisa ser rápido, né? Ela tem que ser para sempre. Então, isso, boa. Você falou de pretendente. Não precisa ir rápido. A aproximação ela não tem que ser rápida, ela só tem que garantir que seja para sempre, porque depois o tempo é nosso. Então, ela tem que ser para sempre. O que não pode ser suspendido uma hora ou outra, né? Com relação ao pretendente que você falou aí agora, como é que você vê assim, a questão aí dos perfis? A gente já vem trabalhando isso já há muitos anos, né? A ANGAD, né, há décadas aí trabalhando nessa questão de alteração de perfil, que se falava de adoção tardia, muito embora a adoção nunca é tardia, né? Olha, ela precisa ser o quanto antes, né? Mas o termo não é talvez o ideal. Mas quando se falava lá atrás de criança com 3 anos era adoção tardia, e aí hoje a gente já vai para uma idade aí de 9 anos, né, 10 anos e tudo mais. Esses pretendentes, eles estão, assim, você acha que eles vão precisar fazer alguma alteração de perfil em razão do novo cenário do acolhimento ou não? Eu entendo que acho que o perfil ele tem que estar. Primeiro, assim, eu acho muito grave quando o pretendente, ele, por exemplo, esquece o perfil que tinha colocado. Quer dizer que tu não está atento, então, à tua própria adoção. Você é teu projeto de vida, né? Então, sim, assim, as pessoas que nem lembram, é muito comum eu fazer reavaliações onde as pessoas, não lembro o perfil que está lá. Mas tu tem que saber, né? E o que acontece? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm que entender a situação que elas estão e que existe um processo que ele está tramitando e que ela pode ser chamada ou vinculada a qualquer hora. Porque eu não estou apto a receber essa criança agora, que era a recomendação que a gente dava na pandemia, por exemplo, suspende o processo. Suspende o processo, tá tudo bem, depois tu volta. Quando tu voltar, tu vai voltar lá para o final. Porque o processo anda de acordo com a data da sentença. Então, assim, é importante tu entender que se nesse momento eu não tenho casa para receber, ontem eu fui visitar uma família, mas no caso de um menino acolhido aqui, e realmente, eu fui na casa da genitora, que queria receber o menino de volta, mas não tinha telhado, né? Ela estava reconstruindo ainda, não era o momento. Né? Mas, assim, as pessoas querem a todo... Mas, assim, e é isso, assim, tu entender, eu acho que tem que ser franco consigo. Eu acho que quando eu falo bastante nos cursos de preparação, que os cursos não é para ensinar nada. Na verdade, não é para ensinar a ser pai e mãe. Né? Não, é tu se conhecer. Quais são os meus limites, o que eu quero. E eu acho que, eu falo sempre na Elo isso, que até o formato da Elo, ele acontece não pelo que a gente queria, mas pela gente tendo certeza do que a gente não quer. Então, quando a gente tem certeza do que a gente não quer, a gente consegue fazer menos besteira. E aí... Você falou do Elo, da Elo, no caso. E, assim, e os demais grupos, né? Assim, que trabalhos têm sido feitos atualmente? Eu sei, assim... cenário inicial e agora, né? Isso. Eu sei que alguns grupos fizeram eventos e fizeram arrecadações. Eu sei que o grupo do Paraná, inclusive, fez arrecadações, entrou em contato comigo. E... Não, acho que foi de Maravilha, Santa Catarina? Santa Catarina. E eles entraram em contato comigo, querendo saber como que eles iam destinar. Eu indiquei, inclusive, essa instituição Pão dos Pobres, que eles tinham arrecadado coisas, então, em brinquedos e coisas. Então, como que eles iam destinar, indiquei essa instituição. Eu sei que a mesma coisa eu fiz com o grupo o Instituto Filhos de Caxias, que também já sediou o ENAPA em 2016. Sim. A Serra não, ali na Caxias não foi afetado diretamente, então eles estão fazendo ações também, direcionando para outras cidades, né, ao redor.
Então, eu sei que tem grupos que estão fazendo isso. O grupo de Pelotas, por exemplo, até se vocês puderem depois ou entrar em contato, alguma coisa, engaja, acho que é bem importante, que eu sei que a coordenadora do grupo eu recebi ontem do pessoal do judiciário. Parece que ela perdeu todo a casa, as coisas de casa, então eles foram diretamente afetados, o grupo de Pelotas. Então, vamos tratar disso, vamos entrar em contato. Eu acho que é importante, assim, ver o que está precisando. Eu posso passar o contato da Liana, que é a coordenadora do grupo de Pelotas, assim. E assim a gente vai ficando. Só que, claro, a gente teve muita questão, assim, que, como eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, os grupos acabavam, por vezes, a gente não conseguia se falar direito, porque a gente teve também a restrição da comunicação, a gente teve um problema de internet, aqui a gente teve um problema. Na verdade, a minha mudança se deu, eu precisei me mudar, né? Então, que eu já estava programada a minha mudança, ela deu uma atrasada. O que acelerou a minha mudança também foi porque na outra casa eu estava há uma semana sem água. Então, assim, eu moro em Gravataí, que não foi afetado diretamente, mas quando desliga, muita coisa desliga tudo. Então, assim, agora que a gente vou dizer que a gente está conseguindo se comunicar entre os grupos também, mas a gente vê que os grupos de adoção, eles estão se mobilizando sim para ajudar dentro das suas regiões, que eu acho que é bem importante, porque quando é uma coisa que afetou todo mundo, é até difícil saber para onde que tu vai direcionar as coisas, sabe? E a gente, como Angad, também precisa exatamente enxergar isso e dar esse apoio. Nós vamos entrar em contato e tentar aproximar mais também. Como você falou, a comunicação estava difícil, algumas coisas a gente conseguiu fazer, e aproveitando, nosso tempo já está acabando ali, tinha prosa, conversa de compadre, né? Tinha prosa para umas 2 horas. Eu te falei, se deixar, nós vamos à noite. Vira rave. Mas você falou que, bom, a gente já divulgou aí que a Elo, ela, como é que eu vou dizer, ela apoiou, né, fez alguns projetos e que ela fez arrecadação, a gente divulgou isso e tudo mais. Atualmente vocês estão apoiando uma família em específico, né? Assim, isso, nós pretendemos adotar essa família. Vamos dizer que nós já adotamos, mas a gente está esperando, porque por enquanto eu entendo que as pessoas elas estão. Muitas pessoas já doaram, já direcionaram, então, para alguma instituição perto de sua casa, enfim. Então, vou dizer que as doações, né, mesmo com a divulgação da GAD, que a gente tem que fazer, estão bem tímidas, assim. Então, o valor, a gente tem um valor bem pequeno, assim. E tem uma família específica, que é de uma senhora, que ela trabalha numa instituição de acolhimento na parte de serviços gerais, assim, de limpeza, e ela perdeu tudo que ela tinha, uma mulher trabalhadora que depois de uma vida, né, juntando e conseguindo as coisas dela, assim, e a gente entendeu que é uma pessoa que representa bem o trabalho, e acho que é diretamente ligada também ao trabalho da ela, do acolhimento dessas crianças. É uma pessoa que é muito carinhosa com todas essas crianças, e a gente chegou a ver uma amiga viu um vídeo, acho que não sei se foi uma matéria. Eu vi um vídeo dessa casa. Tem um outro vídeo assim que aparece ela limpando ela. Então ela trabalha durante o dia, ela está trabalhando limpando a instituição, enquanto a casa dela está destruída, entendeu? Então tem isso, assim, essas pessoas que estão lá na ponta limpando, por exemplo, uma empresa, muitas vezes, a sua casa não está sendo cuidada. Não tem condições ainda, né? Claro. Então, assim, como é que a gente pode ajudar, Peterson? Então, a gente está divulgando porque, como a Elo, a gente tem uma política de todas as doações da Elo sempre vai ser através da conta jurídica, né? Então, é pelo CNPJ da Elo, que é o Pix, né? E esses valores a gente faz questão, então a gente vai botar um prazo aí de 1 mês para a gente prestar contas e registrar nas redes sociais da Elo. Ótimo. Essa prestação de contas é importantíssima, né? O Pix, você falou que é o CNPJ. Você lembra o CNPJ? Sim, é o 26, esse aí que está na tela, 26 141 738 invertido 62. Então, e aí, porque tem gente que talvez está nos ouvindo no Spotify. É verdade. Então, Então, o Pix do Grupo Elo é o CNPJ. Então, é 26141 738
000162. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem procurar tanto o Grupo Elo, se tiverem contato, se não, podem entrar em contato também com a ANGAAD, e a ANGAAD vai ter todo o prazer de informar, né, dar as orientações, informar os dados necessários. O ANGAAD também está mostrado na tela, para quem não está vendo, é www.ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, então, angaad.org.br. Eu acabei te cortando, você estava falando da... Não, agora eu lembrei, eu vou, se tu me permite, eu vou dar um grito aqui, eu vou chamar os meninos. Que legal! Uma olhada na minha turma. Claro, vai ser um prazer. Ó, esse é o Antônio. Dá um oi lá. Oi. Antônio é meu xará. O Jonathan. Oi. Jonathan, tu conhece? Tudo bem? Lembro do Jonathan no ENAPA. Deu palestra no passado. Esse é o Sandro. Tudo bem, Sandro? Tudo. E lá atrás está o Lucas. Lucão, grande Lucas. Tudo bem? É o líder da quadrilha. Mas só tem anjos, só santos. Todos santos. Só, os amor. Mas eles me ajudam, eles arrumam a casa, eles fazem tudo. Eu dou uma escravizada aqui. Que legal. Olha, então, parabéns aí pela república que vocês estão fazendo aí. Espero que ela seja significativa, não só nesse momento que vocês estão vivendo, mas para a vida também, porque é uma experiência familiar, né, Peterson? Olha o cachorro aparecendo. Esse é o Scooby, ele gosta de aparecer. Então... o Scooby não é bobo, não. Que legal. Então, nós vamos encerrar em grande estilo. Eu queria falar... Você foi livreiro, né? Então, certamente você lê muito e leu muito, né? E Cervantes, que você deve ter lido, tem um personagem que luta contra os moinhos de vento. E esses moinhos de vento simbolizam os medos, né? Os obstáculos ali que ele tem que superar, né? Mas aí você tem um gaúcho, que é o Érico Veríssimo, que é um pouco mais pragmático. Ele enxerga os moinhos de vento de uma outra forma. Ele fala o seguinte, ó, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. E você que está construindo moinhos de vento, né, a gente sabe disso e ouviu de você aqui, nessa horinha que passou rápido, você está aproveitando o minuano, né, o minuano frio, aí, o vento frio minuano, para construir esses moinhos. Já dá para entender, Peterson, aonde que a energia desses moinhos vai te levar? Você, o Lucas, o Jonathan e os meninos, para onde esse vento, essa força desse moinho vai te levar? Olha, para onde eu não sei, mas sabe aquela coisa do como é que é? Não sabendo que é impossível, foi lá e fez? A gente vai fazer também, né? Deve ser antes também. É isso, a gente vai fazendo. Então, assim, eu acho que quando fala dos moinhos, assim, eu acho que eu fiquei viajando aqui agora. Então, vamos dizer que eu te apresentei 4 pás. As pás do meu moinho estavam atrás de mim ali agora. Eles que estão dando força. Exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que são os elos, né? Então, a gente usa muito isso. Acho que a gente não faz nada sozinho, a gente só é parte. Então, eu acho que uma coisa que eu falo para os pretendentes também é quando a gente... Acho que um defeito nosso é quando a gente acredita demais nos elogios que a gente recebe. A gente tem que fazer, ser. Então, a gente faz dentro do que a gente entende que é nossa missão, ou que aqui como voluntários, uma coisa que eu tenho tranquilo, assim, que os voluntários que trabalham comigo são aqueles que querem fazer. E eu acho que tu tem que ter, e algo te toca que tu tem que fazer aquilo. E a gente vai fazendo. E eu acho que
E na maior das tristezas, a gente tem, às vezes, né, quando meu trabalho é mais técnico, tu me conhece, né, então eu deixo a parte técnica para escrita e eu entendo que a gente tem que acessar as pessoas, chegar nas pessoas. Então, eu acho que a simplicidade e não se levar tão a sério, eu acho que a gente mesmo, né, eu vou te dizer que nesses 30 dias, assim, claro que tinha tristeza, mas eu dei muita risada, eu conheci muita gente, eu rolei com criança no chão, eu brinquei, se chorei, eu se sorri, né? Mas assim, Viveu emoções. Foi uma experiência única, assim. Então, aprendendo com os meninos aqui, tudo a gente aprende. Eu acho que bobo é aquele que acha, em algum momento, que acha que só está ensinando o que está passando. Tudo a gente leva com a gente alguma coisa. Se tu não levar, o problema é contigo. Boa. E você falou de elogio ali, que a gente tem que ficar atento. Eu acho que a gente tem que ficar mais atento ainda quando o elogio é de amigo. Mas eu vou me permitir fazer um elogio com toda a sinceridade, não só da nossa conversa, né, mas do elogio também, porque você é motivador, assim, ver o que você fez e continua fazendo, sabe? Isso nos inspira. Então, os meus parabéns da Angad, o nosso abraço, né? A gente sempre fala que há braços, né? Então, receba o nosso abraço e nós vamos, infelizmente, ter que encerrar, mas a gente quer te agradecer muito. As pessoas para avaliarem, comentarem, divulgarem esse episódio, convidar também para ouvir os outros episódios que estão no Spotify e no YouTube, no canal Pode Adotar. A gente divulga um episódio a cada 15 dias, né? Normalmente às terças-feiras. E, enfim, foi muito boa a prosa e vamos fazer isso mais vezes, com outros motivos que, embora você tenha deixado a prosa muito leve, mas que vem outros motivos mais leves para a gente conversar. Eu ia falar, assuntos mais agradáveis. Mas você sabe que eu... Tranquila, mas assim, agradeço muito, agradeço a Angad, vocês foram muito rápidos, assim, eu vou dizer, enquanto tudo estava acontecendo ainda, a gente não estava nem processando ainda, eu recebi ligação da Angad, né, tua, e mensagens, né, Soraya e várias outras pessoas que são grupos amigos aí que a gente leva no coração. Confesso que deu uma invejinha, né? Me ver o pessoal não é nada que eu queria ter ido. mas aí tem o nosso papel aqui também, que era importante estar aqui também, né? E, enfim, agradeço de coração. Então, eu sei que a gente tá longe, mas a gente tá junto, que é o que interessa, né? Então... Exatamente. E fica novamente aqui para finalizar o convite para as pessoas que entrem em contato com o Elo, com a Angad, e quem puder, faça aí a sua doação para o Pix, que novamente está na tela, é o CNPJ do Grupo Elo, que é o 26141-738-000162. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Peterson. Um beijo no coração, um grande abraço, meu irmão. Beijo, obrigado. Obrigado.